o homem é um auxílio para a mulher. Se você internamente é virtuoso, você externaliza não para agradar o próximo, mas para ajudá-lo. Às vezes eu vejo com um excesso de preocupação e às vezes com um descaso total com a vestimenta. Então as pessoas confundem, por exemplo, sair na rua, que tem uma mulher indecente, e ir na praia, onde todos estão indecentes. As mortificações, que também servem no caso da modéstia, elas existem para que a gente se prepare para uma mortificação cada vez maior. Não pare com isso, pare de viver numa eterna adolescência. A modéstia masculina, ela tem que ser analisada a partir do seu oposto, que é o pecado da luxúria masculina. Então nós temos a tendência a olhar as coisas como um objeto, a mulher como um objeto para ser possuída e ser consumida, por assim dizer. Certo? Então, a priori, a modéstia masculina está no olhar, está no falar, está nos nossos sentidos. E às vezes parece que ele é muito subjetivo, mas não é. Só que eles devem ser treinados. O olhar, o falar, o tocar, o escutar. Então, ao conversar, então toda a modéstia masculina está relacionada com os seus sentidos. Por isso que quando ela vai para a vestimenta, que é a dúvida da maioria das pessoas aqui, ela é muito mais simples. No entanto, ela também serve de auxílio para a sua cônjuge. Ou não, mesmo que você seja solteiro, ela tem um auxílio. Diferente da modéstia feminina, que é para cobrir o corpo e não mostrar, não ter decotes, não deixar lá uma roupa colada, certo? Para não mostrar o corpo, o homem é um auxílio para a mulher, no quesito de vestimenta. E muitos chegam no extremo de se preocupar em demasia com a roupa, alguns homens, o que isso não é benéfico, e outros que não se preocupam com nada, simplesmente se pudessem iam de bermuda para a missa. Então é necessário a virtude está no meio. Então entenda-se que a vestimenta é um auxílio para a sua futura cônjuge, entende? Você precisa auxiliá-la com a sua vestimenta. Tá entendendo? Porque o núcleo da modéstia masculina está nos seus sentidos, certo? Esse é o principal, porque como a mulher gosta de mostrar, o homem gosta de ver. Então a concupiscência dos olhos é inerente nesse fato. Então, por exemplo, quando nós estamos conversando ou estamos olhando para determinado local ou tocamos, então, por exemplo, uma coisa que ultimamente vem me incomodado muito é quando certas mulheres cumprimentam com um beijo no rosto, certo? Que não sejam a sua cônjuge ou futura cônjuge, por assim dizer. Isso é um problema para nós, porque isso afeta os sentidos. Por mais virtuoso que seja esse homem, se faz necessário que as ocasiões sejam eliminadas. Isso é uma ocasião simples e muito peculiar, porque existem situações muito piores que afetam muito mais os seus sentidos. Então é necessário podar essas ocasiões para que se evite o pecado. Por exemplo, até quando externamente já está bem conduzido, já bem virtuoso, ou seja, você já tem um certo controle sobre seus sentidos, tem um problema do teu imaginário ou da tua mente, entende? Porque é através dele que você vai usar certas palavras, certas piadas. Então chega um ponto que algumas pessoas acham certas conversas imodestas. Por que a gente diz conversa imodesta? Porque as palavras ali conduzidas são imodestas. Então se faz necessário que você bloqueie essas conversas. Ou não converse ou saia do recinto. É necessário. Parece um pouco radical, mas senão você alimenta o teu imaginário com aquelas palavras. E uma dica aqui para quem está vendo esse vídeo é ter uma boa base literária. Ou seja, tentar forçar uma literatura um pouco mais difícil de ser lida, para que você alimente com um bom vocabulário, se alimente de um bom vocabulário. Até para quem vai ler a Suma futuramente, você precisa ter um bom vocabulário para poder ler a Suma Teológica, senão você fica simplesmente perdido, certo? Mas não é o assunto aqui desse vídeo. Então, a minha dica é que nossa modéstia externa, por assim dizer, a modéstia masculina com as roupas, ela é muito mais simples do que a feminina. Só que ela serve como auxílio para as mulheres. Então, que às vezes eu fico um pouco indignado quando eu vejo a mulher vivendo a modéstia e o cara tá de chinelo, bermuda, tá lá com a sua camiseta acabada e não sei o que, e tá achando que tá
está sendo virtuoso. Se você internamente é virtuoso, você externaliza não para agradar o próximo, mas para ajudá-lo. E aí o que acontece? Você está ajudando a sua cônjuge, e se você é solteiro, você está ajudando as outras pessoas, porque você está tendo a dignidade de filho de Deus, certo? Por que isso? Porque tu imagina, é a mesma coisa que a gente reclamar do padre que não usa batina e a gente tá indo de bermuda pra missa, tá entendendo? Então, o sacerdote, ele tá com a batina, não... Se você olhar pra batina, ele é um pano, assim, roupa é pano, se você analisar de forma material, é um pano só. Mas o que acontece? Ela está ali para trazer dignidade. E claro que existem pessoas que usam falsamente, ou seja, elas estão usando uma roupa digna, mas elas não são dignas. Existe de fato, elas estão mentindo, mas não significa que você não possa utilizá-la, certo? E às vezes com uma certa desculpa de falsa humildade. Ah, não preciso disso, eu gosto mais de viver a pobreza e etc. Às vezes tem que olhar com cuidado esse pensamento, porque você está tendo uma falsa modéstia e para não procurar a verdadeira modéstia ao se vestir. Tu não precisa ser uma pessoa luxuosa, simplesmente ter uma roupa digna, certo? Que muitas vezes é uma roupa simples. Entende? Então, às vezes eu vejo com um excesso de preocupação e às vezes com um descaso total com a vestimenta. E ali a sua cônjuge, quando eu vejo um casal católico, ela quer um auxílio masculino e não possui. Tá entendendo? Então, é necessário se analisar um pouco, prestar bem atenção no que tu vai vestir. Hoje em dia, infelizmente, quando você vai procurar uma calça jeans, você só consegue achar calça jeans colada. Então é difícil, porque tem uma hipótese interessante que através da vestimenta você deixa os homens andrógenos, ou seja, eles se parecem muito com mulheres. Você já não consegue mais diferenciar uma roupa feminina de uma roupa masculina, são unissex, por assim dizer. Então você não tem mais aquela roupa tradicional masculina, aquela calça, uma calça normal. Então é o que nós buscamos, assim, quando eu busquei mais a tradição, fui entender mais que a vestimenta também é importante e não é luxuoso, por assim dizer. Pelo contrário, é um auxílio piedoso à sua futura esposa, por assim dizer. Foi algo que eu comecei a pensar e mudar um pouco do meu vestuário, um pouco do meu guarda-roupa, porque eram calças indecentes, um pouco colada, e que não faz sentido. Então, claro que tem uma tendência a buscar uma roupa mais social, claro, e também, claro que não vai usar em casa, não vai fazer uma faxina em casa usando uma calça social, mas até dentro de casa, que é um ambiente doméstico, você precisa pensar nisso. E claro, vem a grande polêmica duas polêmicas que sempre vêm, a bermuda e a praia. Então é algo que você tem que pensar em deixar de lado. Por que eu digo isso? Porque, é claro, tem regiões que são quentes, mas não significa que não daria para adaptar a certos vestimentos e nesses lugares quentes, como as cores, por exemplo. Certo? E a praia, que é um local que, infelizmente, é um lugar eminentemente indecente. Então as pessoas confundem, por exemplo, sair na rua, que tem uma mulher indecente, e ir na praia, onde todos estão indecentes. Tá entendendo? Então essa confusão, as pessoas não, então se eu vou se eu sair na rua, que tem gente indecente, também posso ir na praia, não tem problema nenhum. A diferença é que na praia tá todo mundo com roupas, tá seminu. Tá entendendo? Você se coloca numa ocasião de pecado. Você não espera outra coisa. Tá entendendo? Esse é o problema. Então, parem de dar desculpa para não querer cortar certos comportamentos. Porque às vezes eu vejo muita desculpa de querer cortar certos comportamentos que a gente sabe que é errado. Ah, mas eu gosto de ir na praia. Então, corte esse comportamento e entregue ele, sabe, para Nossa Senhora. Mortifique. É difícil, várias coisas que eu gostava, achava correto e não, na verdade não era, eu tive que mortificar. Isso é natural. As mortificações, que também servem no caso da modéstia, elas existem para que a gente se prepare para uma mortificação cada vez maior. Tá entendendo? Então elas são importantes. Quando a igreja coloca na sexta-feira que não se pode consumir carne, é só uma mortificação muito simples num dia estabelecido pela igreja. Tá entendendo? Porque existem os santos, quando fazem mortificações muito maiores. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui, parar com essa loucura de achar que
é estarrecedor usar calça em casa. Não é normal, tá? Não se preocupem, porque muitas pessoas me mandam pergunta no privado sobre esse tema, mas é simples. A calça, como uma camisa, ou uma camiseta, ou uma polo, são roupas, a gente não se preocupa muito com isso, porque não é muito do homem fazer isso, mas nos preocupemos com um auxílio às outras pessoas, principalmente as mulheres. E lembrei aqui rapidamente, antes de terminar esse vídeo, teve um inscrito que ele é homossexual, ele acabou me mandando uma mensagem e me fez pensar sobre esse tema também, que é muito difícil para quem é homossexual e quer viver a castidade, os homens se vestiram de forma indecente. Já imaginou que o teu irmão, que é homossexual, e ele precisa viver a castidade assim como todos devemos, ele sente certa dificuldade, porque o homem não veste camisa, fica de bermuda se vestindo que nem criança, não usa calça, veste camisa colada, vai na academia se achando bombadinho para se mostrar. Você está dificultando a vivência dele. Você nem sabe se a pessoa é homossexual ou não, mas você está dificultando para ele, porque imagina, é do mesmo sexo que a pessoa. E ainda mais, os olhares das outras mulheres e comentar, porque mulher gosta de falar. Então ela está falando sobre o seu comportamento. Então pare com isso, pare de viver numa eterna adolescência, que não quer usar calça, que não quer usar uma camiseta, porque é uma eterna criança que gosta de usar bermuda, entendeu? É claro, vai ter muita crítica esse vídeo, eu sei, porque tem gente que adora bermuda, mas tente usar tente fazer esse experimento, não vai te machucar, não vai morrer e vai fazer uma mortificação. Muito obrigado por esse vídeo, salve Maria!